Amém, Pai, amém. Shalom, shalom. Hoje o estúdio é diferente. Hoje o estúdio é mais natural, mais orgânico. Shalom a todos. Vamos aguardar aí a entrada aí de mais irmãos. Fazer aí o clássico compasso de espera. Se bem que a gente não pode esperar muito, né? Que eu estou aqui tô com pouca bateria. Shalom, irmã Liliana. Shalom, irmã Berê. Berê radiante. É isso, estamos todos radiantes. Shalom, shalom. Nessa contagem do Omer até Shavuot. Nesses 40 dias. Onde Yeshua vem e nos ensina as Escrituras. Então vamos já fazer aqui, vou já aproveitar para fazer aqui uma oração e agradecer por esse momento. Obrigado, Pai, a Kadosh Baruch Hu, obrigado, Senhor. Obrigado, Adonai, por esse momento, Pai, por esse privilégio, Pai, por essa honra de podermos estar aqui, Senhor, lendo a Tua Palavra, compreendendo a Tua Palavra, sendo ensinados por Ti, Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach, Pai, eu venho pedir que o Teu Espírito Santo, o Espírito da sabedoria, Pai, o Espírito da verdade, Pai, a Ruach HaKodesh, Pai, esteja com cada um de nós, que o Senhor nos esteja ensinando, Pai, abrindo os nossos olhos, Pai, retirando as escamas, Pai, das Tuas Escrituras, que nós venhamos compreender, Pai, que verdadeiramente como elas foram escritas, Pai, que possamos compreender as Escrituras, Pai, ler as Escrituras, Pai, com o mesmo Espírito, Pai, que foram escritas. Em nome de Yeshua HaMashiach, obrigado por esse momento, Pai, obrigado pela vida de cada um daqueles que está a assistir, Pai. Obrigado, Senhor, por esse tempo privilegiado, Pai, de 40 dias até Shavuot, Pai, nessa contagem do Homer, onde o Senhor nos ensina, onde o Senhor está conosco para nos abrir os olhos para as Escrituras. Obrigado, Pai, por esse momento glorioso. Em nome de Yeshua. Amém. Amém, amém. Shalom, então vamos ler aqui a carta aos Gálatas, né? Vamos aproveitar. Ela é uma carta que não é muito grande, então eu também não estou assim com muita bateria, por isso vamos orar ao Eterno para que essa bateria aqui aguente, tá? Enquanto a gente faz essa leitura. Então, se quiserem acompanhar desse lado, vocês já sabem que essa gravação, essa live vai ficar gravada lá no YouTube, caso vocês queiram assistir mais tarde. Então é assim, essa versão ela é um bocado, ela não é assim tão boa para a carta aos Gálatas, ela tem assim ela complica muito os termos ali, ele inventa muito ali no termo, mas eu creio que ainda assim vai dar para a gente explicar o que realmente Paulo estava aqui a falar aos Gálatas, né? Gálatas era uma igreja lá na Galácia, se não me engano, né? Perto da zona da Turquia. Então, eram gentios, mas eram misturados com judeus, né? Naquela altura havia muito judeu naquela zona. Então vai começar assim: de Paulo, apóstolo, recebi meu comissionamento, ou seja, meu apostolado, minha missão, não de seres humanos, nem por mediação humana, mas de Yeshua, o Messias, e de Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e de todos os irmãos que estão comigo. Para as comunidades messiânicas da Galácia, graça e shalom a vocês de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Yeshua, o Messias, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos libertar do presente sistema mundial maligno, em obediência à vontade de Deus, nosso Pai. A Ele seja a glória para todo sempre.
Amém. Estou estarrecido com o facto de vocês terem-me trocado tão rapidamente aquele que o chamou pela graça do Messias por outras supostas boas novas, né? por outro suposto evangelho, que não são boas novas de forma nenhuma. A realidade é que certas pessoas estão aborrecendo vocês e tentando perverter as genuínas boas novas do Messias. Mas ainda que um de nós, ou até mesmo um anjo do céu, anunciasse a vocês boas novas diferentes das que já lhes anunciamos, que seja amaldiçoado para sempre. Como dissemos antes, repetimos agora. Se alguém lhes anuncia boas novas diferentes das que já receberam, que seja amaldiçoado para sempre. Então ali a própria igreja de Gálatas, né, a igreja ali da Galácia, estava a ser afetada por muitos, digamos, a linguagem de hoje em dia, muitos judeus ortodoxos, né? Que obrigavam ali as pessoas e diziam, ensinavam que as pessoas só podiam ser salvas se obedecessem à lei de Moisés, né? Então aqui Paulo vai criticar essas pessoas. Ele não vai dizer que a lei está abolida, mas ele vai criticar aqueles que trazem essa obrigação do cumprimento da lei para serem salvos, né? Para serem justificados. Então no versículo 10 ele continua: Por acaso busco agora a aprovação humana? Não, desejo a aprovação de Deus. Ou estou tentando agradar às pessoas? Se eu ainda fizesse isso, não seria servo do Messias. Além disso, irmãos, quero deixar bem claro: as boas novas que proclamo não são de origem humana. Eu não as recebi de ninguém, nem me foram ensinadas. Elas chegaram a mim como revelação direta de Yeshua, o Messias. Ou seja, aqui o próprio apóstolo Paulo a falar de como foi a sua conversão, né? E hoje em dia ainda existem conversões desse género. Eu posso dar o testemunho da minha, né? Onde não foi através de nenhuma igreja, não foi através de nenhum pastor, foi na minha própria casa esse encontro com Yeshua, né? Então, versículo 13. Vocês ouviram como foi a minha vida anterior no judaísmo tradicional, como fiz o melhor que pude para perseguir a comunidade messiânica de Deus e destruí-la, e como, pelo facto de ser mais zeloso das tradições ensinadas por meus antepassados que a maioria dos judeus da minha idade, progredi mais rapidamente que eles no judaísmo tradicional. Ou seja, o próprio apóstolo Paulo era um ortodoxo, né? Um ortodoxo assim bem firmado nas escrituras, bem firmado ali em toda aquelas tradições, todo aquele ensinamento do judaísmo. Versículo 15. Mas quando Deus, que me escolheu antes de ter nascido, me chamou por sua graça, determinou revelar seu Filho a mim para que eu o anunciasse entre os gentios, não consultei ninguém e não subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Ou seja, aqui Jerusalém era como se fosse ali o centro religioso, né? E aqui o próprio apóstolo Paulo a dizer que não foi lá, não foi através deles, digamos assim, que ele foi ensinado das Escrituras e do Evangelho. Em vez disso, fui imediatamente à Arábia e mais tarde voltei a Damasco. Só depois de 3 anos subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 2 semanas, mas não conheci nenhum dos outros apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Ou seja, o próprio Paulo ali foi à Arábia, né? E isso é muito engraçado porque a Arábia é onde se encontra o Monte Sinai, né? Ali na zona da Arábia é onde se encontra o Monte Sinai. Então o próprio apóstolo Paulo aqui a dar um entendimento de que ele foi à Arábia quase para receber uma nova lei, né? Para receber o verdadeiro entendimento da lei, agora ali cravado no coração, com a verdadeira revelação, né? Das Escrituras e do Evangelho. Então, aqui ele vai continuar no versículo 20. Quanto ao que lhes escrevo, declaro diante de Deus que não minto. A seguir fui à Síria e Cilícia, mas em Judá as congregações messiânicas nem sabiam como era a minha aparência. Apenas ouviram a notícia. Aquele que antes nos perseguia agora prega as boas novas da fé que anteriormente procurava destruir e louvavam a Deus por mim. Ou seja, eles nem conheciam verdadeiramente quem era Paulo, né? Capítulo 2. Depois de 14 anos, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé. Levei Tito comigo.
Fui para lá por causa de uma revelação e lhes expus as boas novas que anuncio entre os gentios. Eu fiz, porém, em particular aos líderes reconhecidos. Aqui Paulo está a falar dos líderes religiosos ali de Jerusalém, né? Os próprios judeus ali presentes em Jerusalém. Ou seja, ele próprio diz ali que levou Tito, né? Procedi dessa forma por temer que o trabalho atual ou os anteriores pudessem ter sido em vão. Entretanto, eles não forçaram o meu companheiro de viagem, Tito, a passar pela circuncisão. Ou seja, ali os próprios líderes da religião, ali, os líderes religiosos ali em Jerusalém, não obrigaram, não fizeram com que Tito ali passasse pela circuncisão, porque os judeus diziam que não se podiam relacionar, não podiam estar perto, digamos assim, muito menos aceitariam a presença de um incircunciso perto deles, né? Versículo 4. De facto, a questão foi levantada por alguns homens que se fazem passar por irmãos, se infiltraram em nosso meio. Eles vieram às ocultas para espionar a liberdade que temos no Messias Yeshua e poderem nos escravizar. Nem por um minuto nos submetemos a eles, para que a verdade das boas novas pudesse ser preservada entre vocês. Além do mais, aqueles que eram líderes reconhecidos, o que eram então não fez diferença para mim. Deus não julga a aparência exterior, não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim haviam sido confiadas as boas novas aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois aquele que opera por meio de Pedro, tornando-o apóstolo aos circuncisos, também atuou por meu intermédio, tornando-me apóstolo aos gentios. Ou seja, aqui o próprio apóstolo Paulo a explicar que nem os próprios líderes ali religiosos em Jerusalém, os líderes reconhecidos, não lhe acrescentaram nada, né? Porque ele não tinha nada a ser acrescentado ali pelos próprios religiosos judeus. Ele próprio tinha estado dentro dessa religião, dentro desse conhecimento. Ele, melhor que ninguém, conhecia as próprias Escrituras. Então ele próprio diz que, ao contrário disso, né, os próprios líderes ali, eles reconheceram que haviam sido confiado o Evangelho aos incircuncisos, né, que Paulo tinha sido confiado para propagar o Evangelho aos incircuncisos e o Pedro aos circuncisos. Ou seja, e circuncisos ele está a falar sobre os gentios, sobre os estrangeiros, e circuncisos ele está a falar do próprio povo judeu. Versículo 9. Por isso, reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos por colunas da comunidade, ou seja, como líderes da comunidade, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão. A mão direita, hoje, dar a mão direita, né, nesse gesto de cumprimento é muito banal, é algo muito normal, algo até sem significado. Mas para o povo hebreu, para o povo israelita, era um gesto, um ato de grande confiança. Então o próprio Paulo a dizer aqui que o Pedro, Tiago e João, os que eram as colunas, os líderes, as referências da comunidade messiânica, estenderam a mão, ali confiaram em Paulo e em Barnabé para essa divulgação do Evangelho. Ou seja, ali quase como autorizando para que ele fosse aos gentios divulgar o Evangelho. Tiago, Pedro e João, tidos por colunas da comunidade, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, para que pudéssemos nos dirigir aos gentios. Para que pudéssemos, ali como uma permissão, uma autorização. Shalom, irmã Beta. É Gálatas, carta aos Gálatas. Estamos no capítulo 2, versículo 13. Versículo 12. Versículo 11. Além disso, quando Pedro veio a Antioquia, eu me opus publicamente a ele, porque estava agindo de forma errada. Antes da chegada de certas pessoas da comunidade liderada por Tiago, ele comia com os crentes gentios. No entanto, quando aqueles chegaram, ele se afastou e se separou, porque temia a facção que favorecia a circuncisão dos gentios crentes. Os outros crentes judeus se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé foi levado por essa dissimulação. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade das boas novas, declarei a Pedro diante de todos: se você, um judeu, vive como gentio e não como judeu, porque está forçando os judeus a viverem como
porque está forçando os gentios a viverem como judeus. Ou seja, aqui o próprio Pedro a ser levado ali pela própria doutrina que havia ali por parte dos religiosos, ali com algum medo, né? Então obrigando ali os gentios a viverem como judeu. Versículo 15. Somos judeus por nascimento e não gentios pecadores. Mesmo assim, percebemos que a pessoa não é declarada justa por Deus com base na guarda legalista dos mandamentos da Torá, mas pela fidelidade decorrente da fé no Messias e Yeshua. Ou seja, nós somos considerados justos pela nossa fé em Yeshua, em como ele pagou a dívida que nós tínhamos que pagar, a dívida pelo nosso pecado. E então isso é aquilo que nos justifica, tá? Nós obedecemos à Torá, mas não obedecemos à Torá para obter justificação, porque a justificação e a salvação vêm pelo Messias. O Messias abre a porta porque ele paga a dívida que nós tínhamos e então nós adentramos nessa obediência à Torá, não para sermos justificados, não para sermos salvos, apesar disso trabalhar para a nossa salvação, mas a gente sabe que aquilo que nos dá a justificação é sim o sacrifício de Yeshua, tá? Por isso ela é a porta. Ela é a porta para nós adentrarmos nessa obediência à Torá da forma verdadeira, da forma que sempre foi designada pelo Eterno, né? Obedecer à Torá em espírito e em verdade. Portanto, nós também devemos depositar fé no Messias Yeshua e nos mantermos fiéis para sermos declarados justos com base na fidelidade decorrente da fé no Messias e não na observância legalista dos mandamentos da Torá. Pois mediante a observância legalista dos mandamentos da Torá, ninguém será declarado justo, né? É como eu já disse nas aulas passadas. Não é simplesmente apresentar a Torá, não é simplesmente mandar as pessoas obedecer à Torá, porque senão não seria preciso Yeshua, né? Nós primeiro vamos a Yeshua e depois Yeshua, através do Espírito Santo, nos conduz à Torá, né? Versículo 17. Se, porém, procurando ser declarados justos por Deus mediante nossa união com o Messias, descobrimos que somos pecadores, então será o Messias auxiliar ou cúmplice do pecado? De modo algum. De facto, se reconstrui a escravidão legalista que destruiu, ou seja, que o próprio Messias destruiu, né, essa escravidão legalista, realmente me torno transgressor. Ao deixar a Torá falar por si mesma, morri para a interpretação legalista errônea, a fim de viver em um relacionamento sincero com Deus. Ou seja, nas vossas traduções deve estar escrito: pela lei, morri para a lei, e então eu vivo agora para Deus. Ou seja, quando Paulo está a dizer que pela lei ele morreu para a lei, ele está a falar dessa lei do pecado e da morte, né? Que foi essa lei que Yeshua pagou e foi essa a maldição que ele retirou de nós, né? Ele livrou-nos dessa maldição da lei, porque ele já pagou por essa maldição, né? A própria palavra diz que todo aquele que é pregado na cruz, todo aquele que é pregado no madeiro, ele é maldito. Então, o próprio Yeshua já pagou por essa maldição. Porque lembrem-se, como na carta aos Romanos eu expliquei, Paulo diz que nós somos unidos a Yeshua. Então, se nós somos unidos a Yeshua, nós também fomos crucificados. Quando nós dizemos que somos unidos ao corpo de Yeshua, aquele corpo que estava preso na cruz, que foi crucificado na cruz, também era o nosso. Né? É o nosso corpo. Então, nós já pagamos por toda essa dívida e agora nós estamos livres. Então, livres para obedecer verdadeiramente de forma em espírito e em verdade à própria lei, sem essa condenação. É por isso que o próprio Paulo ele diz aqui, se eu reconstruo essa escravidão legalista, que é o quê? É dizer às pessoas, não, porque tu tens que cumprir a Torá, senão tu não vais ser salvo, pá, 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 pá. Eles trazem essa escravidão legalista, reconstruindo aquilo que já foi destruído, né? Então, nós obedecemos à Torá, sim, nós obedecemos à Torá não para buscar justificação, porque nós já fomos justificados em Yeshua. Nós já cumprimos, é como se nós já tivéssemos cumprido toda a Torá através de Yeshua, é o facto de estarmos unidos a Yeshua. Então nós agora obedecemos à Torá em liberdade, né? Nós mantemos na mesma os mandamentos em liberdade, sabendo que a nossa dívida já foi paga. É isso que Paulo fala aqui.
Ou seja, quando ele diz pela lei, eu morri para a lei, ou seja, pela própria lei, pela Torá, eu morri para a lei, para essa lei do pecado e da morte, por conta de Yeshua, por conta de eu estar unido a Yeshua. Porque a Torá exigia que todo aquele que descumprisse um só de mandamento seria morto, né? Teria que pagar. Então essa dívida já foi paga. Versículo 20. Quando o Messias foi executado na estaca, ou seja, na cruz como criminoso, eu também morri, para que o meu ego orgulhoso não mais viva, ou seja, para que a minha pessoa, para que o meu homem não mais viva. O Messias, porém, vive em mim, e a vida que agora vivo em meu corpo, vivo-a pela mesma pela mesma fidelidade decorrente da fé demonstrada pelo Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não rejeito o dom gracioso de Deus, porque se o caminho para a obtenção da justiça decorrer do legalismo, então a morte do Messias terá sido inútil. Basicamente, Paulo explicar aqui o que eu acabei de explicar antes, né? Capítulo 3. Gálatas estúpidos. Quem os enfeitiçou? Diante dos seus olhos, Yeshua, o Messias, foi claramente apresentado como criminoso condenado à morte. Gostaria de saber de vocês apenas uma coisa. E esta é uma chave muito importante. Acaso receberam o Espírito com base na guarda legalista dos mandamentos da Torá, ou pela fé no que ouviram e ao que eram fiéis? Todos nós recebemos o Espírito Santo, não foi porque nós obedecemos à Torá. Não foi porque nós obedecemos aos mandamentos. Foi porque nós tivemos fé. Foi porque nós tivemos fé em Yeshua HaMashiach como o nosso Salvador, como aquele que pagou por aquilo que nós não poderíamos pagar, pelo nosso pecado. Então, foi pela fé que nós recebemos o Espírito. Mas isso não vem impedir, não vem abolir a nossa obediência aos mandamentos. Nós obedecemos aos mandamentos porque sabemos que aquilo é verdade, sabemos que aquilo é instrução de Deus, sabemos que aquele é o padrão que Deus instituiu para o seu povo. Então aqui Paulo dá uma chave muito, muito importante. Ele próprio continua assim: vocês são tão lentos de raciocínio, tendo começado pelo poder do Espírito, imaginam alcançar o alvo por seu próprio poder, ou seja, pela sua própria força. E infelizmente nós vemos isso muito nesse judaísmo messiânico, em próprios grupos de irmãos que se perderam no meio da questão da Torá, né? Eles acabaram por perder essa sensibilidade do Espírito e tornaram-se completamente religiosos. Eles tornaram-se completamente confiando na força do seu próprio braço, confiando no seu próprio entendimento, na sua própria obediência à Torá, ali como se eles fossem muito bons e muito santos para serem aperfeiçoados. E o próprio Paulo condena isso, né? O próprio Paulo diz: poxa, vocês começaram pelo poder do Espírito, agora imaginam alcançar o alvo, ou seja, imaginam ser melhores pelo seu próprio poder. Vocês sofreram tanto por nada. Se pensam dessa forma, seu sofrimento certamente não terá utilidade. O que pensam sobre Deus, que lhes supre com o Espírito e realiza milagres entre vocês? Será que ele faz isso por causa da vossa guarda legalista dos mandamentos da Torá? Ou porque confiam no que ouviram e são fiéis a isso? Ou seja, Paulo aqui esclarece completamente que nós não devemos ser aqueles religiosos, aqueles casmurros, onde estabelecem ali uma receita de bolo e querem buscar a perfeição pela força do seu braço. Tudo tem que ser através do Espírito. Tudo tem que ser através do guiar, do conduzir de Yeshua, do conduzir do próprio Espírito Santo. Não adianta a gente fazer nada pela força do nosso braço. Não adianta a gente chegar perto de alguém, a gente chegar perto das pessoas e dizer: não, tu precisas de fazer assim e tal, 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 tal. A gente precisa de mostrar que esse é o padrão. Mas a gente não precisa de trazer esse peso para cima da pessoa, porque isso vai fazer com que muitas das vezes as pessoas sintam esse fardo pesado e se afastem, porque elas ficam a pensar que tudo tem que vir da força delas. Tudo tem que vir do seu próprio braço. Então elas perdem essa comunhão com o Espírito, elas perdem essa comunhão com Yeshua, elas perdem o sentido da fé, porque elas ficam ali ligadas que é tudo por essa obediência quase mecânica, por essa obediência muito racional, muito lógica. E não é isso que Deus deseja de nós.
Deus deseja essa intimidade e esse relacionamento com o seu Filho Yeshua e com o próprio Espírito Santo, para que nós cheguemos passo a passo à justiça, para que nós melhoremos dia após dia, né? Então, versículo 6, o mesmo que aconteceu com Abraão, ele confiou em Deus, ou seja, ele teve fé em Deus e lhe foi fiel. Ou seja, aqui as duas coisas. Veem como a fé, ela traz-nos para um lugar de obra, para um lugar de ação, de obra, né? Que a gente apresenta, de obra boa. Então é justamente a mesma coisa. Através da fé em Yeshua, nós então vamos apresentar uma obra. Essa obra, ela vai nascer de um amor, ela vai nascer de algo que é natural, de algo que é gerado dentro de nós, de um fruto que é gerado dentro de nós, não de uma obrigação que alguém de fora vem trazer sobre a pessoa. Foi o mesmo que aconteceu com Abraão. Abraão confiou, Abraão teve fé em Deus, teve fé na promessa, teve fé naquilo que Deus falou, e então fez uma obra. Que é isso que ele diz aqui, né? Quando ele diz que lhe foi fiel. Ele, aqui, no versículo 6, o mesmo aconteceu com Abraão. Ele confiou em Deus, ele teve fé em Deus e lhe foi fiel. Fiel é a obra que ele fez, que Abraão fez. E isso foi acreditado em sua conta como justiça. Estejam certos, então, de que os que vivem pela fé e fidelidade, ou seja, aqui os dois, nessa tradução, diz confiança e fidelidade. Eu não sei como é que vai dizer na vossa. São verdadeiramente filhos de Abraão. Também o Antigo Testamento, antevendo que Deus consideraria os gentios justos quando vivessem mediante a fé e a fidelidade, contou antecipadamente as boas novas a Abraão, dizendo, por meio de você todos os gentios serão abençoados. Assim os que se apegam à fé e à fidelidade, sempre os dois juntos, vem? Não é só fé, não é só da gente dizer da nossa boca, eu acredito em Jesus, eu acredito em Yeshua e tal, eu acredito em Deus e pá. Porque isso a própria palavra vai dizer que até os próprios demónios acreditam. Só que qual é a diferença dos demónios? Os demónios, eles não obedecem, né? O próprio Satanás, ele acredita em Deus, ele acredita em Yeshua. Nós vemos nas próprias escrituras os demónios a dizerem Jesus, o que temos contigo, Filho de Deus e tal. Então, a própria escritura mostra que os demónios acreditam. Mas a diferença é que nós acreditamos e obedecemos, que é o que diz aqui. Temos a nossa confiança, temos a fé e a fidelidade. Então, versículo 9. Assim, os que se apegam à fé e à fidelidade são abençoados com Abraão, que confiou e foi fiel. Pois todo aquele que confia na guarda legalista dos mandamentos da Torá vive sob maldição. Ou seja, aquele que só confia que é pela força do seu braço, vive sob maldição, porque está escrito, maldito quem não persistir em praticar todas as coisas escritas no rolo da lei. É evidente que ninguém será declarado justo por Deus mediante o legalismo. Porque a pessoa justa obterá a vida mediante a fé e a fidelidade. Além do mais, o legalismo não se baseia na fé e na fidelidade, mas no uso equivocado do texto que diz que quem realizar estas coisas obterá vida por meio delas. E agora ele explica: o Messias nos redimiu da maldição pronunciada na Torá, ao se tornar amaldiçoado em nosso lugar, porque a Torá diz: quem pender de uma estaca jaz sob maldição, ou seja, aquele que for pendurado numa estaca, numa cruz, está sobre maldição. Essa foi a maldição que Yeshua veio pagar, veio nos redimir dessa maldição da lei, que era essa dívida que nós tínhamos pelo pecado, que era a nossa morte. Versículo 14. Yeshua, o Messias, fez isto para que, em união com ele, ou seja, nós em união com ele, os gentios pudessem receber a bênção anunciada a Abraão, a fim de que, mediante, e ele diz outra vez, a fé e a fidelidade, recebêssemos o que fora prometido, isto é, o Espírito Santo. Vem como fica muito claro aquilo que Paulo diz. O problema de Paulo é que ele saltita muito, né? Ele salta muito entre uma coisa e outra, e muitas das vezes isso acaba por confundir as pessoas. Principalmente quando a gente não tem a base, quando a gente vai ler quando a gente vai ler as cartas de Paulo sem ter a base que é a Torá não foi abolida, né? Ou seja, a Torá não foi desprezada. A gente precisa de continuar a olhar para a Torá como instrução do Eterno para as nossas vidas, como um padrão de Deus para as nossas vidas.
Então, quando as pessoas leem as cartas de Paulo sem essa base, quando eles leem as cartas de Paulo com a base de que a lei foi abolida, que nós já não precisamos da Torá, que só precisamos da fé, elas então entendem as coisas de forma errada. Versículo 15. Irmãos, permitam-me fazer uma analogia extraída do cotidiano. Quando uma pessoa faz um juramento, ninguém pode invalidá-lo ou lhe fazer qualquer adição. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. Elas não dizem e a seus descendentes como se fossem muitos. Ao contrário, fala de um único, e a seu descendente. E esse descendente é o Messias. Eis o que quer dizer. A parte legal da Torá, que surgiu 430 anos mais tarde, não anula o juramento feito por Deus com o fim de abolir a promessa. Porque se a herança procede da parte legal da Torá, ela não se relaciona mais com a promessa. Deus, porém, deu-a a Abraão mediante promessa. Ou seja, o próprio Paulo a dizer aqui que não basta apenas a Torá, a gente precisa de ter Yeshua. A gente precisa de entrar na fé com Yeshua para depois, então, olharmos para a Torá. Se fizermos o processo contrário, não adianta. Então, porque existe a parte legal da Torá, ela foi adicionada a fim de criar transgressões, até que a vinda do descendente a respeito de quem a promessa foi feita. Além disso, ela foi entregue por meio de anjos e de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Isso significa que a parte legal da Torá se opõe às promessas de Deus? De maneira nenhuma. Pois se a parte legal da Torá, dada por Deus, tivesse em si mesma o poder de conceder vida, ou seja, só por ela própria conseguisse conceder vida, então a justiça verdadeiramente procederia da obediência legalista dessa Torá. A gente não precisaria de Yeshua, a gente não precisaria do Espírito Santo. Em vez disso, a Torá encerra todas as coisas sobre o pecado. Dessa forma, todas as promessas serão cumpridas com base na fidelidade decorrente de Yeshua, ou seja, as nossas obras procedentes de Yeshua. Yeshua agindo em nós, o Espírito Santo agindo em nós. Com base na fidelidade decorrente da fé de Yeshua, o Messias, a todos os que se mantêm fiéis e confiantes. Antes de vir o tempo dessa fidelidade decorrente da confiança, estávamos aprisionados em sujeição ao sistema resultante da perversão da Torá em legalismo, mantidos sob guarda até que a fidelidade vindoura, decorrente da fé, fosse revelada. Assim, a Torá serviu de tutor. Ou seja, o que é servir de tutor? A Torá apontava ao caminho, porque o próprio Yeshua falou isso. O próprio Yeshua falou isso para os judeus, né? Para os ortodoxos, para os religiosos que o acusavam. Ele dizia, poxa, vocês buscam a vida eterna nas Escrituras, mas vocês não veem que todas as Escrituras elas falam de mim. Ou seja, a Torá apontava para Yeshua, apontava para a necessidade da gente ter um Salvador, para que então a gente conseguisse obedecer plenamente, né, a Torá, para que nós conseguíssemos cumprir plenamente a Torá, é só através de Yeshua HaMashiach. Então é por isso que diz, assim a Torá serviu de tutor até à vinda do Messias, para que pudéssemos ser declarados justos com base na fé e na fidelidade. Agora, porém, tendo chegado o tempo dessa fidelidade decorrente da confiança, já não estamos mais sob o controle do tutor. Porque em união com o Messias, todos vocês são filhos de Deus por meio dessa fidelidade decorrente da fé. Tantos de vocês, quantos foram imersos no Messias, do Messias se revestiram. Nele não há judeu nem gentio, escravo nem livre, homem nem mulher, porque em união com o Messias e Yeshua, todos vocês são um, ou seja, fazemos parte de um só corpo. E se vocês pertencem ao Messias, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Capítulo 4. O que estou dizendo é, enquanto o herdeiro for menor, ele não é diferente de um escravo, ainda que seja o proprietário legal de tudo. Ele está sujeito aos guardiões e curadores até o tempo previamente determinado pelo seu pai. Assim também é conosco. Quando éramos crianças, servimos como escravos dos espíritos elementares do universo. Mas quando o tempo determinado chegou, Deus enviou o seu filho. Ele nasceu de uma mulher em uma cultura dominada pela lei, pela perversão legalista da lei, ou seja, o próprio Yeshua, ele nasceu de uma mulher, ele nasceu de um ser que estava dominado pela Torá, né, pela lei,
no sentido dessa lei do pecado e da morte, né? Essa maldição que existia. É isso que Paulo está a dizer aqui. Quando Paulo está a dizer que nós éramos crianças, servíamos aos espíritos, servíamos como escravos dos espíritos elementares do universo, ele está a dizer que nós éramos sujeitos, nós estávamos sujeitos a todas essas acusações do inimigo. Nós estávamos sujeitos a ser escravos dessas entidades que existem, desses demónios que existem, que nos escravizavam. Eles apontavam-nos o dedo e diziam, não, esse pecou também. Então ele necessita de pagar por essa dívida que a própria Torá, que a própria lei instituiu. É isso que o Paulo está a falar. Então ele diz, ele nasceu de uma mulher em uma cultura dominada pela perversão legalista da Torá. Na vossa tradução deve dizer, ele nasceu de uma mulher sob a lei, né? Sob a lei, dominada pela lei. Para que pudesse redimir os que estavam sujeitos ao legalismo, ou seja, os que estavam sujeitos a essa lei, e dessa forma capacitar-nos para sermos filhos, para sermos feitos filhos de Deus. E por serem filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês. E o Espírito clama, Abba, isto é, Pai querido. Dessa forma, por causa de Deus, vocês não são mais escravos, mas filhos. E se vocês são filhos, também são herdeiros. No passado, quando vocês não conheciam a Deus, serviam como escravos a seres que, em realidade, não são deuses. Entendem aqui o que eu estava a dizer? O próprio Paulo aqui vem trazer essa clareza, né? Que nós éramos escravos a seres, a entidades que na realidade não são deuses, né? São demónios, são seres criados. Mas agora vocês conhecem a Deus, e mais do que isso, são conhecidos por Deus. Portanto, como podem voltar para aqueles espíritos elementares fracos e miseráveis? Querem se tornar escravos deles outra vez? Ou seja, quando as pessoas querem trazer esse peso para cima das pessoas, essa obrigatoriedade para cima das pessoas, elas estão novamente a torná-las escravas desses espíritos elementares. Porque o que é que acontece? As pessoas muitas das vezes acabam por temer, por ter medo da lei, acabam por dar um poder à lei que ela não tem. Elas ficam outra vez naquele legado, digamos assim, naquela natureza anterior, que foi a natureza que Yeshua veio nos redimir. E Yeshua veio nos redimir dessa dívida que ninguém poderia pagar, né? Que nós, para pagar, teríamos que morrer. Então, quando vem com essa obrigatoriedade, a pessoa torna-se escrava, a pessoa fica condenada na própria mente, ela ganha medo, ela vive com medo. Porque ela acha que se falhar em alguma coisa, ela vai morrer, acabou, Deus já não gosta dela e ela já não obtém salvação, etc, etc. É isso que Paulo está a explicar. Vocês estão observando dias especiais, meses, estações e anos. Temo que o meu trabalho entre vocês tenha sido inútil. Muitos deles estavam a voltar àqueles espíritos elementares do mundo. Por exemplo, Natal, né? Quando ele diz aqui esses dias especiais, meses, estações, anos, são todas essas tradições do mundo. Porque quando ele diz espíritos elementares do mundo, ele não está a falar da Torá. Porque tudo o que a Torá deu é do eterno. Então não é do mundo, né? É do eterno, vem do céu, vem do divino. Por isso o próprio Paulo fala em Romanos que a Torá, a lei, ela é santa, justa e boa. Então não é da lei, não é fraca, não é miserável, como ele diz aqui, né? Então eram pessoas que estavam a regredir, estavam a voltar àquelas tradições das próprias religiões, né? Irmãos, suplico-lhes, ponham-se em meu lugar, pois eu mesmo me coloquei no lugar de vocês. Não se trata de algo que vocês fizeram de errado comigo. Vocês sabem que, pelo facto de eu ter estado doente, anunciei-lhes as boas novas pela primeira vez. E ainda que o meu estado físico pudesse incentivar vocês a tratar-me com desdém, não demonstraram nenhum sinal de desprezo ou desagrado. Não, vocês me receberam como se eu fosse um anjo de Deus, como se eu fosse o próprio Messias Yeshua. Por isso o que aconteceu com a alegria de vocês? Dou testemunho de que, se fosse possível, teriam arrancado os seus olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês por dizer-lhes a verdade? Sim, esses mestres têm zelo de vocês, porém seus motivos não são bons. Eles querem separar-nos para que vocês se tornem zelosos deles. Ou seja, eles queriam criar ali uma religião, né? Ser zeloso é bom, desde que se tenha certeza de que a causa é boa. Quer eu esteja presente com vocês, quer não, meus filhos queridos, sofro as dores de parto por todos vocês novamente.
e este processo continuará até que o Messias seja moldado em vocês. Gostaria, ou seja, ali o próprio apóstolo Paulo, ele estava preocupado ali com que as pessoas retrocedessem, ele não queria que as pessoas retrocedessem. Digam-me, vocês que desejam se sujeitar ao sistema resultante da perversão da Torá em legalismo, acaso não ouvem o que a própria Torá diz? Ela afirma que Abraão teve 2 filhos, um com uma escrava e um com uma mulher livre. O filho da escrava nasceu da capacidade limitada dos seres humanos, mas o filho da mulher livre nasceu do poder miraculoso de Deus, no cumprimento da sua promessa. Então extraímos o ensino destas coisas. As 2 mulheres são 2 alianças. Uma é do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar é o Monte Sinai na Arábia. Ela corresponde à atual Jerusalém, porque serve como escrava com os seus filhos, ou seja, toda aquela religião que havia. Né? Jerusalém era o centro religioso. Lembram-se que eu falei do início, que ele se dirigiu a esses líderes, falando das boas novas e tal? Então Jerusalém é aquele centro religioso, é o que ele está a falar, são escravos. Eles ainda são escravos. Eles olham para a Torá ainda de uma forma escrava. Mas a Jerusalém do alto é livre e ela é a nossa mãe. Ou seja, ela não é livre para que nós... Não é como as pessoas dizem, nós somos livres, nós temos a liberdade, nós não precisamos da Torá. A verdadeira liberdade é nós conhecermos limites, é nós conhecermos os limites que o próprio Eterno instituiu. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade não é nós andarmos por onde quer que seja, fazendo o que quer que seja, porque isso, a própria Torá, ela vem servir como uma cerca, ela vem servir como uma proteção. Todo o mandamento é para nos proteger, não é para nos escravizar. Não é para ser algo pesado para nós, é para nos proteger da maldade desse mundo, porque nós estamos num mundo que jaz no maligno. Então nós precisamos de ter essa proteção. O próprio Paulo diz que a Torá, ela vem nos dar o conhecimento do pecado. Se nós desconsiderarmos e desprezarmos a Torá, a gente não tem como saber o que é o pecado. A gente não tem como saber quais são as legalidades que nós estamos a dar, quais são as portas abertas que nós temos na nossa vida. Entendem? Versículo 27, porque a Torá diz, alegre-se e estéril, clame e grite, você que não está em trabalho de parto, porque a mulher abandonada terá mais filhos do que a acompanhada pelo marido. Vocês, irmãos, à semelhança de Isaac, são os filhos referidos na promessa divina. Entretanto, como outrora, o nascido da limitada capacidade humana persegue o nascido do poder sobrenatural do Espírito. Ou seja, aí como os ortodoxos, eles perseguem aqueles que creem em Yeshua, né? Mas o que diz o Antigo Testamento? Livre-se da escrava e de seu filho, porque de forma alguma o filho da escrava herdará com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. O Messias nos soltou para a liberdade. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem atar novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem as minhas palavras. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês realizarem a circuncisão, o Messias não lhes servirá para nada. Ou seja, ali no sentido de as pessoas quererem seguir esse mesmo padrão do Antigo Testamento, né, da Torá, querendo fazer ali a circuncisão para buscarem essa justificação, para buscarem essa santidade, né? Para buscarem essa salvação. É isso que Paulo está a dizer. Paulo não está a ir contra o mandamento da circuncisão, porque ele não pode ir contra os mandamentos, né? Ele está a ir contra aquelas pessoas que achavam que obtinham justiça fazendo essas coisas. Nesse caso, fazendo ali a circuncisão. Eles se orgulhavam da circuncisão. Versículo 3 do capítulo 5. Aviso-os outra vez, todo homem que permite a realização da circuncisão é obrigado a cumprir toda a Torá, porque eles confiaram mais nisso, né? Vocês que tentam ser declarados justos por meio do legalismo, estão separados do Messias. Vocês caíram da graça de Deus, mediante o poder do Espírito que atua em nós, porque confiamos e somos fiéis. As duas coisas. Somos fiéis, aguardamos com certeza a esperança de obtermos a justiça a ser cumprida. Ou seja, muitos dizem, né, muitos religiosos, muitos pastores das igrejas dizem, não, porque se tu segues a Torá, se tu aplicas a Torá na tua vida, se tu ainda olhas para as festas bíblicas, se tu ainda olhas para os mandamentos, tu já caíste da graça, tu já caíste do Messias. Não tem nada a ver com isso. O que Paulo está a dizer aqui é aqueles que buscam primeiro a Torá antes de buscar o Messias.
antes de buscar o Espírito Santo, antes de buscar a salvação que vem pelo Messias. Por isso é que Paulo diz, mediante o poder do Espírito que atua em nós, porque confiamos, ou seja, temos fé, temos Yeshua e somos fiéis, temos a Torá, ou seja, somos fiéis, temos obras boas. Aguardamos com certeza a esperança de obtermos a justiça a ser cumprida, ou seja, através de Yeshua. Quando nos unimos ao Messias e Yeshua, nem circuncisão nem incircuncisão importam. O que realmente tem proveito é a fidelidade decorrente da confiança, ou seja, a obediência aos mandamentos decorrente da nossa fé em Yeshua, que se expressa pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de seguir a verdade? Não importa o tipo de persuasão utilizada, ela não procede daqueles que o chamam. É preciso só um pouco de fermento para levedar toda a massa. Estou confiante de que, pelo facto de vocês estarem unidos ao Senhor, não aceitarão nenhum outro ponto de vista. Tenho certeza também de que o perturbador, seja quem for, será punido. Quanto a mim, irmãos, se ainda prego a necessidade de circuncisão, olha só, se ainda prego a necessidade de circuncisão porque sou perseguido. Porque se fosse esse o caso, minha pregação acerca da estaca de execução não ofenderia ninguém. Ou seja, o próprio Paulo a dizer ali que ainda pregava a necessidade da circuncisão. Porque a circuncisão vem quando nós já estamos circuncidados dentro de nós. Ela não vem primeiro que Yeshua. Ela não vem primeiro do que o trabalho do Espírito Santo dentro de nós. Ela vem depois de nós estarmos purificados, de abandonarmos as más obras, de olharmos para a Torá, de entendermos o verdadeiro Evangelho. Então a gente faz essa circuncisão como um testemunho, né? Cumprindo mais um mandamento. Versículo 12. Gostaria que as pessoas que incomodam vocês não ficassem só nas palavras, elas poderiam castrar-se. Porque, irmãos, vocês foram chamados para serem livres. Apenas não permitam que a liberdade se transforme em desculpa para darem margem à sua velha natureza. Ou seja, o próprio Paulo a chamar ali a atenção como as próprias pessoas hoje fazem. Não, nós somos livres, não precisamos da Torá, etc. Ao contrário, sirvam uns aos outros em amor, porque a Torá toda é resumida em uma frase, ama o próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e arrancam pedaços uns dos outros, cuidado, vocês acabarão se destruindo. Minha mensagem é, vivam pelo Espírito, então vocês não farão nada do que a velha natureza deseja, porque a velha natureza deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito deseja o que é oposto à velha natureza. Eles se opõem um ao outro, de modo que vocês perceberão a incapacidade de realizar todas as suas boas intenções. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não se encontram em sujeição ao sistema resultante da perversão da Torá. Ou seja, se nós somos guiados pelo Espírito, nós não temos mais dívida. Nós não temos mais essa dívida que a Torá diz que nós tínhamos, né, da nossa morte, porque Yeshua já morreu por nós. É evidente o que a velha natureza realiza. Ela se expressa mediante a imoralidade sexual, a impureza, a indecência, a adoração de ídolos, o uso de drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto, rixa, contenda, ciúme, ira, ambição egoísta, divisionismo, intriga, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Ou seja, eu vou saltar aqui para o capítulo 6 porque estou a ficar com muita pouca bateria, estou com 4%, e então para aproveitar para depois meter essa live aqui no Instagram, para depois meter lá no YouTube, eu vou saltar aqui ao capítulo 6. Irmãos, suponham que alguém seja pego fazendo algo errado. Vocês que têm o Espírito devem restaurá-lo, mas com o espírito de humildade, mantendo um olho em si mesmos para não serem tentados. Carreguem as cargas pesadas uns dos outros, dessa forma vocês cumprirão o verdadeiro significado da Torá, sustentado pelo Messias. Se alguém pensa ser alguma coisa quando não é nada, essa pessoa engana a si mesma. Portanto, cada um avalia as próprias ações. Então, se vocês encontrarem alguma coisa da qual se orgulhar, pelo menos seu orgulho terá por base algo que realmente fizeram. E não se baseará apenas no falso juízo de que são melhores que os outros, porque cada um levará a sua própria carga. Mas a pessoa instruída na palavra deve partilhar todas as coisas boas que possui com o seu instrutor. Não se iludam. Ninguém faz Deus de bobo. A pessoa que colhe o que semeia. Quem continua a semear no campo da velha natureza, a fim de cumprir as suas exigências, posteriormente colherá destruição, mas quem semeia no campo do Espírito, colherá do Espírito para a vida eterna. Por isso não nos cansemos de fazer o bem, porque se não desistirmos, no tempo certo colheremos. Assim, sempre que surgir a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente à família dos fiéis por meio da confiança.
Vejam que letras grandes uso, escrevendo-lhes do próprio punho para terminar a carta. Os que desejam causar boa impressão exteriormente são os que tentam fazer vocês se circuncidarem. A única razão pela qual fazem isso é escapar da perseguição devido à pregação da crucificação, ou seja, da obra da cruz do Messias. Nem mesmo os circuncidados guardam a Torá. Ao contrário, eles desejam ser circuncidados para ter do que se orgulhar. Eles receberão a adesão de vocês. Quanto a mim, Deus não permita que eu me orgulhe de outra coisa a não ser a estaca do nosso Senhor Yeshua. Por meio dele, no que se refere a mim, o mundo foi... por meio dele, por meio de Yeshua, no que se refere a mim, à minha pessoa, à minha existência, à minha natureza, o mundo foi morto em uma estaca. E por meio dele, no que se refere ao mundo, fui condenado à morte em uma estaca, ou seja, eu já estou livre. Eu já fui morto, eu já estou morto, eu agora vivo pelo Espírito. Eu agora vivo com o Espírito Santo obedecendo às instruções de Deus. É isso que Paulo falava. Não importa ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação, ou seja, não importa essa circuncisão física. O que importa é a nova criação, a circuncisão do coração. E a todos os que pautam a vida por essa regra, shalom e misericórdia, e também sobre o Israel de Deus. De agora em diante não quero que ninguém me cause mais problemas, porque possuo as cicatrizes que comprovam que eu pertenço a Yeshua. Amém. E aqui ele agradece. Então, está concluída essa leitura de Gálatas. Estou com 3%. Vou ficar aqui ainda mais um pouco só para agradecer a presença de todos vocês que estiveram aqui. Eu vou colocar a live lá no YouTube para que vocês possam acompanhar, quem chegou mais tarde. E assim vocês podem acompanhar por lá e entender verdadeiramente o que Paulo falou. Nós agora somos criaturas vivas que vivem pelo Espírito, que vivem sem qualquer consciência de condenação, porque não existe nenhuma condenação para quem está em Cristo Yeshua. Nós obedecemos à lei porque fomos vivificados, né? Mas Deus, o próprio Yeshua, é que cumpriu toda a lei. Nós estamos em Yeshua, então nós cumprimos espiritualmente, nós já cumprimos toda a lei. Não existe nenhuma transgressão, não existe nenhuma condenação na nossa vida. Mas nós temos a fidelidade decorrente da fé, como a própria Escritura nos ensinou. Nós temos a fidelidade, ou seja, as boas obras, nós mostramos essas boas obras que vêm decorrente da fé. Sempre a Yeshua. Sempre é o nome de Yeshua que deve ser louvado, não é o nosso nome, não é as nossas obras, não é a nossa capacidade de obedecer à Torá e de estarmos dentro das instruções da Torá, porque se nós estamos dentro das instruções da Torá foi porque o Espírito Santo e foi pela obra de Yeshua que foi feita que nós podemos estar nessa obediência à Torá. Senão o nosso ser não era vivificado e nós odiaríamos a Torá. Nós não andaríamos de acordo com a Torá, porque a velha natureza, né, aqueles que andam na velha natureza não podem andar de acordo com o Espírito, não podem andar de acordo com a Torá, eles não gostam, existe um curto-circuito e nós vemos isso no mundo, tá? Então, shalom a todos, um abraço para todos e obrigado por estarem aqui, tá? Vou meter essa live lá no YouTube. Shalom!